Minha cunhada deu ao meu filho um kit de teste de DNA de Natal com a intenção de provar que ele não era filho do meu marido. No entanto, quando o filho dela também fez o teste, descobrimos algo inesperado: os filhos dela não eram do marido dela. Conheci meu marido, James, quando tínhamos quase 30 anos, e nos apaixonamos rapidamente. Após 2 anos de namoro, nos casamos, e desde então, vivemos uma vida feliz e tranquila. Nosso relacionamento parecia inabalável, construído com base na confiança e nos sonhos compartilhados. Quando nosso lindo filho, Nathan, nasceu, ele se tornou nossa maior alegria. Aos 5 anos, Nathan enche nossos dias com risadas, amor e energia sem fim. Éramos a família perfeita, ou pelo menos eu achava que nada poderia nos separar, até que Sarah, minha cunhada, decidiu jogar uma bomba em nossas vidas. Sarah e eu nunca tivemos uma relação próxima. Desde o momento em que James me apresentou a ela, havia uma tensão implícita entre nós. Tentei ser amigável, mas estava claro que ela tinha outros planos para o nosso casamento. Por exemplo, no dia do casamento, ela me acusou de tentar roubar os holofotes porque usei um vestido creme. O detalhe? Foi ela quem escolheu esse tom para as damas de honra. No entanto, no grande dia, ela transformou o que deveria ser uma celebração em um drama desnecessário. A partir daí, começou uma série constante de comentários sarcásticos, elogios indiretos e atitudes mesquinhas. Se eu usasse uma roupa nova, Sarah diria algo como: "É bonito, mas gostei mais quando vi na loja no ano passado." Se Nathan alcançava um marco importante, ela sempre encontrava uma maneira de minimizá-lo, comparando-o ao seu próprio filho, Tommy. Era exaustivo, mas James e eu sempre optamos por seguir o caminho mais alto. Não queríamos que o drama familiar arruinasse nossas vidas, e, além disso, desejávamos que Nathan e Tommy crescessem próximos como irmãos. No entanto, as coisas tomaram um rumo sombrio no último Natal, quando Sarah resolveu mexer com algo que ninguém esperava. Ela deu a Nathan um daqueles kits de teste de DNA que estão na moda atualmente. Inicialmente, não pensei muito sobre isso. Nathan adora ciências e ficou fascinado pela ideia de aprender sobre sua história familiar. Mas algo no sorriso presunçoso de Sarah ao entregar o presente me incomodou profundamente. Mais tarde, naquela noite, James me puxou de lado, preocupado. Ele disse que Sarah havia feito comentários estranhos, quase enigmáticos, sugerindo que, finalmente obteríamos algumas respostas, e que, a verdade sempre vem à tona. Um arrepio percorreu minha espinha. Não demorou muito para juntar 2 e 2. Nathan tem olhos verdes, enquanto James e eu temos olhos castanhos. Claro, características recessivas como olhos verdes podem pular gerações, mas Sarah vinha fazendo insinuações passivo-agressivas por anos, sugerindo que talvez James não fosse realmente o pai de Nathan. Esse presente era uma tentativa calculada de plantar sementes de dúvida em nosso casamento. Fiquei furiosa. Como ela ousava transformar algo tão inocente quanto a curiosidade de uma criança em uma ferramenta para seus jogos mesquinhos? Mas James e eu decidimos não deixá-la vencer. Sabíamos a verdade. Nosso amor e confiança eram sólidos, e nenhum teste de DNA mudaria isso. Concordamos em permitir que Nathan fizesse o teste, caso ele quisesse, confiantes de que os resultados apenas confirmariam o óbvio: Nathan é nosso filho. Enquanto isso, Tommy, o filho de 14 anos de Sarah, observava tudo com grande interesse. Curioso como sempre, ele decidiu que também queria fazer o teste. Seu pai, Todd, achou que seria uma atividade divertida para a família e apoiou a ideia. Então, eles encomendaram um kit para ele. O que começou como uma curiosidade inofensiva logo se transformou em um desastre familiar. Algumas semanas depois, os resultados de Nathan chegaram, e, como esperado, tudo estava em ordem. James era seu pai biológico, sem sombra de dúvidas. No entanto, o choque veio com os resultados de Tommy. Todd não era seu pai biológico. A verdade explodiu como uma bomba. Descobriu-se que Sarah havia tido um caso há mais de uma década, e Tommy não era filho de Todd. A revelação devastou a família. Todd ficou arrasado. Ele havia criado Tommy como seu próprio filho, sem nunca suspeitar da infidelidade de Sarah. Para piorar as coisas, Todd exigiu um teste de paternidade para sua filha mais nova, de apenas 7 anos. Os resultados confirmaram seus piores medos: ele também não era o pai dela. Todo o mundo perfeito que Sarah tanto trabalhou para construir desmoronou diante de seus olhos. E não foi um colapso privado e silencioso, toda a família sabia. As consequências foram devastadoras. Em poucos dias, Todd pediu o divórcio e saiu de casa. O mundo de Sarah desabou, e a mulher que antes tentará destruir minha família agora se encontrava nos destroços da própria vida. A ironia da situação era impossível de ignorar.
A tentativa de Sarah de minar meu casamento acabou expondo as mentiras em sua própria família. Tommy foi o mais afetado. Ele passou de um adolescente feliz e despreocupado para um jovem confuso e de coração partido. O homem que ele chamava de pai por toda a vida não era seu pai biológico, e agora sua família estava se desintegrando. Nathan também foi impactado. Ele e Tommy sempre foram próximos, e ver seu primo passar por tanta turbulência o deixou triste e ansioso. Ele começou a fazer perguntas sobre por que o papai de Tommy não estava mais por perto. Isso partiu meu coração, pois Nathan é apenas uma criança tentando entender uma situação complexa. Conforme os dias passavam, a vida de Sarah continuava a se desmoronar. Todd pressionou pela custódia total dos filhos, determinado a minimizar a influência dela em suas vidas. Sarah, que sempre foi a pessoa controladora que mantinha a família unida, agora parecia uma sombra de seu antigo eu nas reuniões familiares. Ela estava completamente abalada, rosto pálido, olhos vermelhos de tanto chorar. A mulher que um dia tentou destruir meu casamento agora parecia derrotada e desesperada. Um dia, algo inesperado aconteceu. Sarah me ligou, sua voz trêmula e cheia de lágrimas, pedindo ajuda. Ela queria que eu conversasse com Todd para convencê-lo a aliviar os arranjos de custódia. Estava desesperada para salvar o pouco que restava de seu relacionamento com os filhos, e surpreendentemente, estava me pedindo conselhos, de todas as pessoas. No começo, fiquei chocada. Depois de tudo o que ela fez para minar meu casamento e causar caos em nossa vida familiar, ela teve a audácia de me procurar? Ignorei suas ligações inicialmente, sem vontade de sequer considerar ajudá-la. Mas, com o passar dos dias, comecei a pensar em Tommy. Ele era apenas uma criança, e nada disso era culpa dele. No entanto, ele era quem mais sofria. Nathan também estava confuso, tentando entender por que a vida de seu primo havia mudado tão drasticamente. Comecei a me sentir dividida. Era justo usar as ações de Sarah contra seus próprios filhos? Eu deveria deixar minha raiva de lado e ajudar pelo bem das crianças? James, claro, me disse para ficar fora disso. Ele estava inflexível. Sarah fez suas escolhas, e agora precisa lidar com as consequências. Mas parte de mim não conseguia ignorar a sensação de que talvez eu pudesse fazer algo para trazer um pouco de paz às crianças envolvidas. Afinal, elas não tinham culpa das más decisões de Sarah. Assim, me vi em uma encruzilhada, sem saber qual era a coisa certa a fazer. Deveria ajudar Sarah ou deixá-la enfrentar as consequências de suas próprias ações? E aqui estou, dividida entre o que parece certo pelas crianças e a necessidade de manter distância da mulher que causou tanta dor. O que você faria no meu lugar? Underline, 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 underline. Atualização 1. Olá a todos. Obrigada por reservarem um tempo para ler minha história. Não esperava uma resposta tão esmagadora, e seu apoio significou muito para mim durante este momento difícil. Tem sido incrivelmente desafiador navegar nessa montanha-russa emocional, e saber que há pessoas lá fora que entendem e se importam realmente me ajudou. Queria dar uma atualização sobre o que aconteceu desde meu último post, na esperança de esclarecer um pouco essa situação complexa. Sarah ainda está me ligando constantemente, e, para ser honesta, está se tornando exaustivo. Pensei que, em algum momento, ela recuaria ou se acalmaria, mas isso não aconteceu. Ela é implacável. Houve um dia particularmente difícil em que ela me ligou 3 vezes seguidas, deixando mensagens de voz longas e chorosas. Podia ouvir o desespero em sua voz, mas, depois de tudo o que aconteceu, era difícil reunir muita simpatia por ela. Em um ponto, James ficou tão frustrado que decidiu ligar para ela. James raramente perde a calma, então, quando ele pegou o telefone, sabia que era sério. Do outro lado da sala, podia ouvir a raiva em sua voz enquanto ele dizia a Sarah que estava farto de suas manipulações e falta de respeito pelos limites da nossa família. Ele deixou claro que não era apenas sobre o teste de DNA, mas sobre anos de comentários maldosos, manipulação e desrespeito. Sarah não aceitou bem. Desabou em lágrimas, acusando James de ter sido envenenado contra ela por mim, dizendo que eu era a única culpada por afastá-lo de sua família. Ouvi-la dizer essas coisas me deixou em conflito. Parte de mim sentiu uma pontada de pena, mas, principalmente, eu estava cansada. Depois dessa conversa, as coisas pioraram. O tom de Sarah mudou novamente. Ela começou a me enviar mensagens de texto repetidamente, oscilando entre pedir ajuda e me acusar de tentar arruinar sua vida. Em um momento, ela implorava por meu apoio, dizendo que precisava que eu falasse com Todd para acalmar as coisas.
No outro, me chamava de manipuladora, alegando que eu tinha inveja dela e de sua família, e que queria destruir seu casamento. Era como se ela não conseguisse decidir se eu era sua inimiga ou sua salvadora. Honestamente, tem sido exaustivo lidar com suas explosões emocionais. Sinto-me presa em uma montanha-russa que nunca quis embarcar. Durante tudo isso, minha maior preocupação são as crianças. Elas são inocentes em tudo isso, mas são as que mais sofrem. Não consigo parar de pensar em Tommy e Nathan. A revelação sobre o verdadeiro pai de Tommy deve ter sido devastadora para ele, e é evidente que ele está lutando para processar tudo isso. É doloroso para mim vê-lo assim, sem poder ajudar. Nathan, por outro lado, não entende completamente o que está acontecendo, mas sabe que algo está errado. Alguns dias atrás, tivemos uma reunião de família. Nathan queria brincar com Tommy como faziam antes. Eles costumavam ser inseparáveis, mas, quando Tommy chegou, percebi imediatamente a mudança nele. Ele estava distante, quieto e mal interagia com Nathan. Meu coração se partiu ao ver os dois meninos, que antes eram como irmãos, agora se afastando. Nathan continuava perguntando por que Tommy não estava rindo ou brincando como antes. Não tive coragem de contar a verdade, então inventei desculpas, dizendo que ele estava cansado ou distraído. Mas, no fundo, eu sabia que era mais do que isso. Enquanto isso, Sarah continua enviando mensagens dramáticas. Ontem mesmo, ela me escreveu dizendo que se sente traída por nossa família. Quase gritei ao ler isso. Como ela pode se sentir traída? Foram as escolhas dela que levaram a essa confusão. No entanto, ela parece incapaz de assumir qualquer responsabilidade por suas ações. Para ela, sempre é culpa de outra pessoa, minha, de James, de Todd. Nunca dela. James e eu tivemos inúmeras conversas tarde da noite sobre como lidar com isso. Ambos queremos fazer o que é melhor para as crianças, mas não temos mais certeza do que isso significa. James acredita que devemos intervir e tentar ajudar Tommy, especialmente porque ele e Nathan são tão próximos. Mas ele também está preocupado com as consequências de nos envolvermos demais nos problemas de Sarah. Temos tentado caminhar na linha tênue entre apoiar as crianças e proteger nossa própria paz, mas tem sido mais difícil do que imaginávamos. Para complicar ainda mais as coisas, Todd começou a entrar em contato com James. Ele tem tentado entender tudo e queria conversar sobre a situação. James, relutantemente, concordou em encontrá-lo para tomar um café. Quando ele voltou, parecia mais em conflito do que nunca. Todd, compreensivelmente, está devastado. Ele disse a James que sente que sua vida inteira foi uma mentira e agora está lutando para descobrir como ser copai com Sarah depois de tudo o que aconteceu. Conversar com Todd só deixou James ainda mais dividido. Todd é um cara legal e está apenas tentando fazer o melhor pelos filhos, apesar do pesadelo em que se meteu. Depois de ouvir o lado de Todd sobre as coisas, James está ainda mais em conflito sobre como seguir em frente. Ele quer ajudar, mas nós dois sabemos que nos envolver demais pode nos arrastar ainda mais para o drama de Sarah. É difícil saber qual é a coisa certa a fazer. Toda vez que vejo Tommy, sinto uma vontade enorme de ajudá-lo. Ele é apenas uma criança presa no meio desse desastre, e ele não merece nada disso. Nathan fica me perguntando por que Tommy parece tão triste o tempo todo, e parte meu coração não poder dar a ele uma resposta real. Quanto mais penso sobre isso, mais me sinto dividida entre querer intervir e o medo de ser puxada para o mundo caótico de Sarah. No final do dia, tudo o que quero é proteger as crianças. Tommy e Nathan merecem muito mais do que isso, e é doloroso vê-los sofrer por causa dos erros que seus pais cometeram. Não tenho certeza do que o futuro reserva, mas espero que possamos encontrar uma maneira de resolver isso sem causar mais danos. Manterei todos vocês informados sobre o que acontece a seguir, e, mais uma vez, obrigada pelo seu apoio contínuo. Atualização 2. Oi, pessoal! Muita coisa aconteceu nos últimos dias, então apertem os cintos. Tem sido uma montanha-russa para todos nós, e, honestamente, não sei quanto tempo mais isso vai durar. Mas aqui estamos. Primeiro, Sarah decidiu que queria fazer um teste médico formal de paternidade. Ela não ficou satisfeita com os resultados do kit de DNA caseiro, alegando que não era uma fonte confiável para tomar uma decisão tão importante. Para ser justo, os testes caseiros têm uma margem de erro, e acho que ela estava se apegando a qualquer esperança que lhe restasse. Mas, adivinhem? Os resultados não mudaram. O teste médico de paternidade confirmou o que o original já havia revelado. Todd não é o pai de Tommy nem de sua filha. Com isso, Sarah cavou um buraco ainda maior para si mesma. Não fiquei surpresa com o resultado, mas isso não deixou margem para dúvidas. Todd, especialmente, parecia estar tentando se preparar para o pior,
mas quando os resultados chegaram, pude ver que ainda o machucavam profundamente. Ele parecia arrasado, como se o último resquício de esperança ao qual ele se agarrava tivesse sido arrancado. Ele tinha mencionado a James antes que não esperava nenhum milagre, mas sempre houve aquela pequena parte dele que esperava que talvez o teste estivesse errado. Ver a confirmação em preto e branco foi como o prego final no caixão. Depois de receber os resultados, Todd ficou ainda mais retraído. Eu podia ver isso chegando, mas não esperava o que aconteceu a seguir. Aparentemente, depois de obter os resultados, Todd fez algumas pesquisas e rastreou o homem que ele acreditava ser o amante de Sarah. Pelo que Todd contou a James, esse homem era um colega de trabalho de Sarah de mais de uma década atrás. Todd sempre teve suspeitas sobre o relacionamento deles, mas Sarah sempre ignorou isso, dizendo que eram apenas coisas do trabalho. Agora, tudo fazia sentido para Todd. Ele se lembrou de momentos em que Sarah e esse homem pareciam excepcionalmente próximos, comparecendo a eventos de trabalho juntos e trocando mensagens tarde da noite. Ela sempre tinha desculpas, convencendo Todd de que era inocente. Mas agora, todas essas suspeitas pareciam estar chegando ao auge. Então, Todd decidiu confrontar o homem. Ele o rastreou até sua casa e foi lá sem contar a ninguém. Pelo que eu soube mais tarde, Todd não estava em um bom estado emocional. Ele estava magoado, bravo e desesperado por respostas. As coisas rapidamente saíram do controle. O homem negou tudo no início, mas Todd não aceitou. A situação rapidamente se transformou em uma discussão acalorada, que logo escalou para algo físico. Os vizinhos ouviram a confusão e chamaram a polícia. Quando a polícia chegou, tanto Todd quanto o homem estavam feridos. Todd acabou sendo preso por agressão e agora está enfrentando acusações legais. Foi uma bagunça. James teve que ir à delegacia para ajudar Todd, pagando sua fiança, mas Todd está enfrentando sérios problemas legais. Agora, ele está tentando alegar que a briga foi provocada, mas será difícil provar isso no tribunal. A situação toda continua saindo do controle, e não posso deixar de sentir que tudo isso decorre da decisão de Sarah de esconder a verdade por tantos anos. Todd está se desintegrando, e é de partir o coração ver alguém que sempre foi tão calmo desmoronar assim. Enquanto isso, Sarah está tentando controlar os danos, mas é tarde demais. Todd agora entrou com um pedido de custódia total das crianças, usando os testes de paternidade e a briga como evidência de que Sarah é uma mãe inadequada. Sarah está em pânico. Ela está tentando convencer a todos de que Todd é o problema, chamando-o de psicopata e usando a briga como prova de que ele é instável e perigoso. Ela tem medo de que Todd tire as crianças dela e está atacando qualquer um que não concorde com ela. A tensão entre Sarah e Todd está piorando a cada dia. Todd está furioso com ela por anos de mentiras, e Sarah está desesperada para manter alguma aparência de controle sobre sua vida, que está desmoronando ao seu redor. Posso ver os efeitos emocionais tomando conta dos dois, mas o mais importante é que estou preocupada com como isso está afetando Tommy e sua filha. Todd tem falado sobre se mudar para outro estado com as crianças, querendo se distanciar de Sarah. Ele acredita que um novo começo é o que as crianças precisam, longe de todo o caos. Mas não tenho tanta certeza. Entendo seu desejo de protegê-las, mas arrancá-las de tudo o que conhecem pode fazer mais mal do que bem. Além disso, legalmente, vai ser uma batalha difícil. Sarah, como sempre, está em modo de colapso total. Ela tem me ligado sem parar, alternando entre implorar por minha ajuda e me acusar de colocar James contra ela. É emocionalmente exaustivo lidar com suas oscilações. Um minuto ela está implorando por apoio, alegando que foi injustiçada, e no outro está reclamando sobre como James e eu somos parte de uma grande conspiração contra ela. Eu queria poder dizer que não sinto nenhuma simpatia por ela, mas parte de mim sente. Ela está claramente entrando em parafuso, mas, ao mesmo tempo, não posso ignorar o fato de que ela trouxe tudo isso para si mesma. É difícil ver alguém se autodestruir, mas é ainda mais difícil quando essa pessoa se recusa a assumir qualquer responsabilidade por suas ações. A última vez que vi Sarah, ela parecia que não dormia há dias. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, e ela ficava repetindo como tudo estava desmoronando, como Todd estava tentando tirar seus filhos. Ela está em completa negação de que suas escolhas são o que levaram a essa bagunça. Ela ainda se vê como a vítima em tudo isso, e é isso que torna tudo tão difícil de resolver. Ela está tentando jogar toda a culpa em Todd, mas qualquer um que esteja prestando atenção pode ver que a situação é muito mais complexa do que isso. Neste momento, não acho que tenhamos outra escolha a não ser nos envolver. Já estamos atolados nessa confusão, gostemos ou não.
James acha que devemos apoiar Todd e ajudá-lo a superar os problemas legais que ele está enfrentando, especialmente porque Todd parece ser o pai mais estável em tudo isso. Mas estou preocupada com o impacto que isso está tendo nas crianças. Elas estão presas no meio de uma batalha que não pediram, e estou com medo de que sejam elas que mais sofrerão no longo prazo. Especialmente Tommy parece estar lutando. Ele sempre foi uma criança sensível, e notei uma mudança nele desde que tudo isso começou. Ele está mais quieto, mais retraído, e está claro que ele está confuso sobre o que está acontecendo. Não consigo imaginar como deve ser descobrir que o homem que você chamou de pai a vida toda não é realmente seu pai biológico. Nathan me perguntou algumas vezes por que Tommy não quer mais brincar tanto quanto antes, e isso parte meu coração toda vez. Não sei como explicar a situação de uma forma que ele entenda. A situação está saindo do controle, e, honestamente, não sei como tudo isso vai acabar. Toda vez que acho que as coisas não podem piorar, algo novo acontece, nos arrastando ainda mais para o caos. Estamos apenas tentando levar um dia de cada vez e rezar pelo melhor, mas é difícil manter a esperança quando o futuro parece tão incerto. Vou continuar atualizando todos vocês conforme as coisas se desenrolarem, mas, por enquanto, estamos apenas segurando as pontas e esperando por algum tipo de resolução que não destrua completamente a vida dessas crianças. Atualização 3. Oi, pessoal! É hora da atualização final. Muita coisa aconteceu desde a última vez que postei, e acho que as coisas estão finalmente começando a se acalmar. Embora tenha sido uma montanha-russa emocional, ainda não estamos completamente fora de perigo, mas parece que o pior já passou. Tenho refletido sobre tudo e quero compartilhar como as coisas se desenrolaram. Primeiro, vamos falar sobre Todd e o homem com quem Sarah teve um caso. Vocês sabem como aquele confronto levou à prisão de Todd depois que a situação ficou física. O que eu não mencionei antes é que as coisas pioraram ainda mais inicialmente. Achávamos que Todd poderia enfrentar acusações sérias pela agressão, mas, em uma reviravolta surpreendente, o homem decidiu não prestar queixa. Pelo que Todd nos contou, parece que esse cara queria se distanciar de toda a confusão. Provavelmente percebeu que seu envolvimento poderia piorar as coisas para ele, tanto pessoal quanto profissionalmente. Enquanto admitiu o caso quando a polícia se envolveu, ele cortou laços com Todd e Sarah, encerrando esse capítulo da história. Honestamente, acho que foi o melhor. Todd não precisa continuar brigando com alguém que claramente nunca se importou com as consequências de suas ações. Agora, falando das crianças, essa tem sido a parte mais desgastante emocionalmente para todos. Como vocês sabem, Todd inicialmente pediu a custódia total de Tommy e sua irmã mais nova, o que compreensivelmente deixou Sarah em pânico. No entanto, após algumas conversas difíceis com seu advogado e muita reflexão, Todd teve um avanço importante. Ele percebeu que, independentemente do que os testes de paternidade digam, Tommy e sua irmã ainda são suas crianças. Ele é o pai delas desde o primeiro dia, criando-as, amando-as e guiando-as. Esse vínculo não pode ser quebrado por um teste de DNA. Todd disse a James e a mim que não está mais lutando pela custódia por raiva ou vingança. Em vez disso, ele está fazendo isso porque quer proteger as crianças do caos que Sarah causou. Ele está determinado a protegê-las das consequências das ações dela e tem sido absolutamente incrível durante todo esse processo. É evidente o quanto ele ama essas crianças, e esse tem sido seu foco principal em tudo. Ele fez questão de lembrá-las de que, não importa o que aconteça entre ele e Sarah, elas sempre serão suas crianças, e ele as ama incondicionalmente. A maneira como Todd lidou com a conversa com as crianças foi notável. Ele assentou e explicou a situação de forma adequada para a idade delas, sem sobrecarregá-las com informações demais, mas dando o suficiente para que entendessem por que as coisas estavam mudando. Ele assegurou que elas não fizeram nada de errado e que nada disso foi culpa delas. Tommy, especialmente, tem tido dificuldade para processar tudo. Acho que ouvir de Todd que ele ainda é seu pai, independentemente do que os testes digam, ajudou a aliviar um pouco da confusão e dor. Posso ver que Tommy ainda está lutando, mas ele não está tão perdido quanto antes. Sarah, por outro lado, tem sido um desastre completo. Ela ainda está em pânico total, tentando desesperadamente salvar seu relacionamento com as crianças. Mas ela não está fazendo isso da maneira certa. Em vez de se concentrar nas necessidades emocionais dos filhos, ela está obcecada com seus próprios problemas, tentando consertar sua imagem pública e administrar a bagunça que criou. Enquanto isso, Todd tem sido o único presente, comparecendo a eventos escolares, levando as crianças às consultas médicas e garantindo que elas tenham apoio. É de partir o coração assistir, mas Sarah parece mais preocupada com a aparência das coisas do que com o que está acontecendo dentro de sua família.
A batalha pela custódia ainda está em andamento, mas Todd ajustou sua abordagem. Ele agora está pressionando por uma custódia compartilhada, reconhecendo que as crianças ainda precisam da mãe em suas vidas, apesar de tudo. Todd está tentando ser a pessoa maior aqui, reconhecendo que, por mais dolorosas que tenham sido as ações de Sarah, as crianças não devem perder completamente o relacionamento com ela. Dito isso, Todd ainda está buscando a custódia primária, pois ele tem sido o pai mais estável durante todo esse tempo. Ele quer garantir que as crianças tenham uma sensação de segurança e normalidade que elas não têm há muito tempo. Pelo que ouvimos, o tribunal parece estar inclinado a favor de Todd. Ele demonstrou ser a pessoa que fornece estabilidade para as crianças, e sua devoção a elas é clara. Sarah, infelizmente, não está ajudando em seu próprio caso. Ela continua focada em si mesma, tentando se pintar como a vítima e usando o incidente passado de Todd como prova de que ele é impróprio. Mas é óbvio para todos os envolvidos que a explosão de Todd veio de um lugar de mágoa, e ele tem feito o possível para seguir em frente de maneira saudável. Quanto ao casamento de Sarah e Todd, o divórcio está em andamento, e não há como voltar atrás. Todd finalmente está em paz com isso. Ele disse a James e a mim que não está mais com raiva de Sarah. Ele está apenas triste, triste pelo que poderia ter sido, triste por como o relacionamento deles terminou e triste pelo impacto que isso teve nas crianças. Mas ele também está focado em seguir em frente. A prioridade de Todd agora são seus filhos, e ele está se esforçando muito para ser o melhor pai que pode ser. James e eu estamos bem com tudo isso. Tem sido difícil ver tudo se desenrolar, mas tentamos continuar apoiando sem nos envolvermos demais no drama. Nathan e Tommy continuam tão próximos quanto sempre foram, e temos garantido que os meninos tenham tempo juntos para ajudar Tommy a lidar. Acho que tem sido bom para os dois terem essa conexão, especialmente quando tudo mais parece tão instável. Uma coisa que aprendi com tudo isso é o quão resilientes as crianças podem ser quando estão cercadas de amor. Apesar do caos, o amor de Todd por seus filhos tem sido a âncora que os impediu de perder completamente o caminho. Todos nós tentamos ajudar, mas, no final do dia, é a força e o comprometimento de Todd que os ajudarão a superar isso. Quero reservar um momento para agradecer a todos vocês pelo incrível apoio. Nunca imaginei que minha vida tomaria uma reviravolta tão dramática por causa de um teste de DNA, mas aqui estamos. Seus conselhos, palavras gentis e encorajamento me ajudaram mais do que posso expressar. Navegar nesta situação tem sido esmagador às vezes, mas saber que existem pessoas lá fora que se importam e entendem fez toda a diferença. Espero que esta seja a última grande atualização que preciso dar. As coisas ainda estão em andamento, mas estou otimista de que o pior já passou. As crianças ainda estão cercadas de amor, e, no final, é isso que mais importa. Obrigada a todos novamente por ficarem comigo nesta jornada. Espero que o próximo capítulo seja de cura e paz.